Então vamos lá para mais uma aula. E a aula de hoje, o vídeo de hoje, enfim, é sobre funil de vendas. Essa palavra é tão falada no mundo de vendas, tão falada, que eu tenho certeza que você já tem uma noção do que é, mas a gente vai passar um pouco mais por ela aqui hoje. Eu quero te explicar um pouco mais. Gente, isso aqui é um assunto muito curto, mas que vai fazer diferença para você entender o processo comercial como um todo, beleza? Quando a gente fala de funil de vendas, eu nada mais, nada menos estou falando do que literalmente um funil, tá? A gente vai ver que existem vários funis, a gente pode ter funil de vendas em Y, a gente pode ter funil de vendas ampulheta. Eu não vou entrar no mérito e no detalhe de quais são os tipos de funil, como eles se comportam, o que que a gente tem, se a gente vai ter um circular. Não é essa a intenção. Eu quero só que você entenda o que que é esse funil de fato e por que que a gente precisa entender sobre ele, para que, se você souber mais sobre como funciona o comercial como um todo, o departamento, a área comercial como um todo, vai ficar mais fácil para você se enxergar dentro ali da sua posição como pré-vendedor, ok? Esse é o intuito desse meu vídeo de hoje. Então vamos lá. O funil de vendas literalmente é um funil, e como um funil, a gente tem uma parte mais larga, digamos assim, maior no início aqui do funil, e conforme a gente vai descendo, essa parte vai ficando cada vez menor. E isso acontece porque a gente vai passando os nossos leads, né, os nossos potenciais clientes, pelas fases do funil. Eu fiz um desenho aqui simples, porém eu acredito que vai ser efetivo para exemplificar para vocês como é que funciona esse funil. Então, se eu tiver um funil de outbound, lembrando que a gente já falou sobre isso lá na aula de pré-vendas, o que que é o outbound? É uma lista fria, empresas que não me conhecem e que eu gostaria que elas me conhecessem. Eu estaria falando sobre prospects, né? É uma lista que eu ainda vou colocar dentro de um CRM. CRM é um sistema que a gente usa para gerenciar os leads que nós estamos conversando. E aí ele vira uma lista de leads, depois eu agendo reuniões com esses leads, eles assistem uma demonstração e eles fecham a venda. Então, da minha lista de prospects até a minha lista de fechamento, né, a minha quantidade de empresas fechadas, ele vai diminuindo aqui a quantidade. Então, de repente, aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho só 300, aqui eu tenho 20, aí desses 20, alguns acontece que dão um no-show, eles não aparecem, só aparecem 17 para assistirem a demonstração, desses 17 eu fecho 3. E aí, aqui do lado, eu tenho, a taxa de conversão desses leads, né? Eu tenho a taxa de conversão deste funil, mas ele é literalmente, gente, um funil. Se eu estivesse falando de um funil de marketing, eu só trocaria essa palavra de prospects e leads aqui, porque aí aqui dentro eu ainda tenho visitantes do site, ou alguma outra coisa, depois eles virariam leads que são qualificados, que levantaram a mão, aí eu voltaria para a agenda, aí eu iria para a demonstração e eu iria para a etapa de vendas também. Então, basicamente, o funil é essas etapas que eu tenho dentro da minha área comercial, desde que o lead chega, ou esse prospect poderia ser a lista que o meu LDR está trabalhando, certo? E aí dessa lista, ele entende que nem todas as potenciais empresas que estão ali, nem todas as empresas que ele pegou para trabalhar são boas. Então ele não vai transformar toda essa lista em leads. Ele não vai botar tudo isso dentro do seu CRM para você trabalhar. De 1.000 leads que ele recebe lá, de 1.000 prospects que ele recebe para fazer um enriquecimento dessa lista, ele percebe que só 800 realmente têm potencial e são bons. Então, ele só vai jogar 800 leads dentro do CRM. Depois, a gente percebe que desses 800 a gente conseguiu agendar só 80. Beleza, 80 passam para a próxima fase. Desses 80, realmente uns 70 compareceram na reunião e gostaram do negócio. Eles vão continuar a negociação. Esses 70 vão para a etapa de negociação, que ela está ali dentro, entre demonstração e venda, tem algumas outras etapas dentro do CRM. E aí, por fim, a gente tem o fechamento. Desses 80, eu vou fechar 16, 20. Ou seja, eu comecei com uma lista de 1.000 pessoas, 1.000 empresas, 1.000 decisores, para no final dessa lista eu chegar a 20 empresas realmente fechadas, né, assinando o contrato com a minha empresa.
E aí, dentro da área comercial, nós não temos só o funil, mas nós também temos uma hierarquia comercial. Que você também deve estar se perguntando, meu Deus, como é que é uma hierarquia? Eu vou responder para quem? Como é que funciona? Eu não tenho como garantir que todas as empresas por onde você vai passar, ou todos os lugares que você vai frequentar, ou todas as empresas do Brasil fazem dessa forma. Porém, nós temos uma hierarquia que é mais ou menos assim. E lá vem eu com mais um desenho maravilhoso. Tcharam! Um desenho da estrutura comercial. Ai, gente, peraí que eu quero deixar ele aqui, ó. Deixei bonitinho. Então, dentro da estrutura comercial, eu posso começar pelo LDR, o LDR passa para o BDR passa para o closer. É como se a gente tivesse aqui entre um e outro meio que uma passagem. Tá vendo isso aqui? Essa flechinha é uma passagem de bastão. Eu estou passando o bastão para a próxima pessoa que vai conversar com esse lead. Se eu estou falando de outbound, eu tenho uma lista feita pelo LDR, depois eu tenho o BDR conversando, depois eu tenho o closer conversando. Se eu estou falando de uma lista de inbound, aí eu já tenho o marketing, que passa para o SDR, que passa para o closer, numa mesma estrutura aqui. E aí eu tenho a estrutura comercial de hierarquia. Quando a gente fala de time comercial, eu geralmente vou ter aqui um CRO, né, que é um diretor de receita, que também em algumas empresas pode ser chamado de head de vendas, diretor comercial ou alguma outra nomenclatura. E esse diretor de receita, abaixo dele, ele pode ter coordenações ou gerências. Vai depender muito do tamanho da área que ele gerencia, que ele faz ali a direção, certo? Eu coloquei o que é muito comum da gente enxergar: um head ou um diretor de receitas que está automaticamente ligado ao time de vendas e ao time de pré-vendas. Então, ele vai ter uma coordenação de vendas que vai agir sobre os closers, e ele vai ter uma coordenação de pré-vendas que vai automaticamente agir em cima do pré-vendas e dos LDRs. Então, essa seria a estrutura. Dentro dessa estrutura de receita, eu ainda considero, e eu não coloquei aqui no desenho, porque aí eu acho que eu vou confundir um pouco a cabeça de vocês, mas eu ainda considero a área de CS, Customer Success, que é o sucesso do cliente, que seria o pós-venda. Então, eu tenho a pré-venda, depois eu tenho a venda, e eu teria uma outra área aqui que seria o pós-venda, que é o sucesso do cliente, que ele também é responsável, o sucesso do cliente também é responsável hoje por aumento de receita, ele é responsável por várias frentes ali, né? Porque ele já está conversando com esse lead, então ele pode fazer upsell, ele pode fazer cross-sell. E isso são papos mais avançados para aulas futuras para a gente conversar sobre isso. Mas eu queria que vocês entendessem essa estrutura. Então, nós temos o funil, que são as etapas que a gente vai passando dentro desse processo comercial, e eu também tenho a hierarquia comercial. Quem está sob quem e sob qual comando, certo? Se você entra numa empresa como um pré-vendedor, é normal que você tenha um coordenador de pré-vendas, esse coordenador pode ou não ter um gerente, e aí você tem um head ou um diretor de vendas ali te coordenando também. Show? Era isso sobre o funil de vendas. A gente ainda vai falar mais desse assunto um pouco mais para frente em outros vídeos sobre outros temas também, mas eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo.